Hoje falaremos da 14th Waffengrenadierdivision der SS. Quem foram esses homens? Qual é a sua história? E qual foi o desfecho deles na Segunda Guerra Mundial? Após a Primeira Guerra Mundial e a dissolução da Áustria-Hungria, o território da Galícia Oriental em Halytna, um povoado que possui uma maioria ucraniana, mas com uma grande minoria polonesa, foi incorporado à Polônia após a Guerra Polaco-Ucraniana. Entre as guerras, as lealdades políticas dos ucranianos no leste da Galícia estavam divididas entre os democratas nacionais moderados e o mais radical, a Organização dos Nacionalistas Ucranianos, ou Organizacja Ukraińskie Nacjonalistwa. O último grupo se dividiu em duas facções, a mais moderada, a OUNM, liderada por Andriy Maynek, com laços estreitos com a inteligência alemã, a Abwehr, e a mais radical, a OUNB, liderada por Stepan Bandera. Quando a Polônia foi dividida entre a Alemanha e a União Soviética sob os termos do Pacto Molotov-Ribbentrop, em 1939, o território do leste da Galícia foi anexado à Ucrânia Soviética e em junho de 1941 foi ocupada pela Alemanha. Líderes ucranianos de várias convicções políticas reconheceram a necessidade de uma força armada treinada. Os alemães haviam considerado anteriormente a formação de uma força armada composta por povos eslavos. A ideia de organizar uma divisão de voluntários da Galícia foi proposta pelo governador alemão do Distrito da Galícia, o Dr. Otto von Wester. Ele sugeriu a criação de uma divisão Waffen-SS composta por voluntários galegos e projetada para combate regular na frente oriental. A criação da 14th Waffengrenadierdivision der SS Galizien foi anunciada em 28 de abril de 1943, em cerimônias por toda a Galícia. Pelo menos 50 documentos, incluindo recortes de jornais contemporâneos, transmissões de rádio e discursos, registram a data de 28 de abril. Sabe-se que contava com 2.000 homens, com membros da Ucrânia e da Galícia. Em junho de 1943, a primeira fase de recrutamento ocorreu. Inicialmente, a proposta de Vesta, que ele tinha certeza de que seria apoiada pelos círculos ucranianos, foi rejeitada. Vester abordou o Comitê Central Ucraniano, uma organização de bem-estar social apolítica, liderada por Volodymyr Kubiovich, que apoiava a ideia da formação da divisão. A Igreja Católica Ucraniana exigiu a presença de seus capelães na divisão, o que geralmente não era permitido pelos alemães. Assim, a divisão ucraniana, juntamente com a Bósnia, tornaram-se exceções notáveis. Os alemães fizeram duas concessões políticas. Que fosse estipulado que a divisão não seria usada para lutar contra os aliados ocidentais e que seria usada exclusivamente para lutar contra os bolcheviques. A outra concessão foi o seu juramento de fidelidade a Hitler, que era fundamental e era condicional à luta contra o bolchevismo, e ao fato de que os capelães cristãos, principalmente da Igreja Católica, grega ucraniana e da Igreja Ortodoxa Ucraniana, fossem integrados às unidades e autorizados a funcionar na Waffen-SS. Entre esses membros estava um filho de Mstislav Skripnik, o bispo ortodoxo de Kiev. Além dos ucranianos, apenas a divisão Bósnia e a Sturmbrigade Wallonien, que já vimos anteriormente, tinham presença clerical. A última condição foi instituída por insistência dos organizadores da divisão para minimizar o risco de desmoralização nacional-socialista entre os soldados. De fato, a doutrinação nacional-socialista estava ausente dentro da divisão. A criação de unidades estrangeiras da SS já havia sido realizada anteriormente, em nome da luta contra o bolchevismo soviético. Unidades francesas, holandesas, letãs, estonianas, croatas e bielorrussas, dentre outras, foram criadas. A criação de uma divisão ucraniana da SS foi percebida por muitos na Ucrânia como um passo em direção à obtenção da independência ucraniana e atraiu muitos voluntários. A divisão contava com apoio de vários grupos políticos e religiosos dentro da comunidade ucraniana ocidental. O principal organizador da divisão e oficial ucraniano da mais alta patente era Dmytro Paliu, que havia sido líder de um pequeno partido político legal na Segunda República Polonesa. Muitos de seus colegas eram membros do Movimento Democrático Moderado e da esquerda, o NDO, que antes da guerra também se opuseram à Organização dos Nacionalistas Ucranianos. A divisão também obteve apoio moral de oficiais da República Nacional Ucraniana exilada, aliada à Polônia, como o general Mikhailo
Omelianovich Pavlenko. A divisão também foi fortemente apoiada pela facção moderada de Andriy Mainik, da Organização dos Nacionalistas Ucranianos, que, como foi dito anteriormente, se dividiu, e Mainik criou a OUNM, vendo como rival a UPA, dominada pelos bandeiristas. A facção de Bandeira estava com a OUNB, que se opôs à ideia de criar a divisão, em parte porque era uma organização fora de seu controle, e alegou que a divisão Galitzien seria usada pelos alemães como propaganda. É importante ressaltar a importância de Bandeira, porque até hoje ele é reverenciado na Ucrânia, tanto que o tridente é o símbolo do exército ucraniano e foi criado pela OUNB. Outra coisa importante de dizer é que a OUNB não interferiu na formação da divisão ucraniana. E uma vez que a divisão foi formada, ele enviou alguns de seus membros, vários dos quais obtiveram posições de destaque, para que a divisão ganhasse treinamento militar e para evitar que ela saísse completamente de suas mãos. Apesar dessa infiltração, a ONB de Bandeira não conseguiu obter o controle tão desejado. A divisão SS Galitzien era comandada por oficiais alemães, austríacos e ucranianos, que foram delegados à divisão. O treinamento para os recrutas começou dentro do Batalhão de Treinamento de Propósito Especial da SS, ou SS Ausbildungsbataillon, comandado pelo SS Sturmbannführer Bernhard Bartlett, enquanto o homem nomeado para supervisionar o aumento da divisão foi o general Walter Szymann, até outubro de 1943. Szymann nunca comandou a divisão, pois até o momento de sua partida ainda era um batalhão de treinamento, composto principalmente por pessoal de treinamento temporário. A partir de 20 de novembro de 1943, o Brigadeführer da SS Fritz Freytag foi nomeado chefe do Estado-Maior a partir de janeiro de 1944, tendo também o apoio do capitão Wolf Dietrich Heika a partir de janeiro de 1944. Todos os comandantes regimentais eram alemães. Sabe-se que 81.999 homens se alistaram para o serviço na divisão. Havia um requisito obrigatório para certas grandes categorias da população para se registrarem ao serviço. Por exemplo, todos os homens entre 18 e 25 anos, ex-soldados nascidos entre 1900 e 1925 e todos os ex-oficiais e suboficiais que serviram em qualquer tipo de exército. Consequentemente, foi um erro sugerir que todos os que se alistaram eram voluntários, pois 42 mil homens foram convocados durante a primeira fase do recrutamento, que ocorreu em maio e junho de 1943, da qual apenas 27 mil homens foram considerados aptos para o serviço militar e 13 mil foram recrutados. Para aumentar os números de recrutamento, o requisito mínimo de altura foi reduzido de 1,65 metros para 1,61 metros. Em meados de fevereiro de 1944, a divisão recebeu uma ordem para formar um grupo de batalha conhecido como SS Kampfgruppe Bayesdorf, para ação contra os guerrilheiros soviéticos e poloneses. Ele operou na área de Zamość, junto com elementos do 5º Regimento, enquanto elementos do 4º Regimento foram enviados para Brody. O SS Kampfgruppe desempenhou seu dever muito bem, o suficiente para ganhar o raro elogio do marechal de campo alemão Walter Model. Um fato pouco conhecido dentro da 14ª Waffen-SS era o fato de que muitas armas usadas eram russas, devido à escassez em massa de armas e suprimentos na frente oriental. Milhares de soldados da SS foram abastecidos com sistemas de armas soviéticas. Por exemplo, durante os primeiros meses de 1944 até o final da primavera, mais de 1.000 PPSH-41, DP-27 CVT-40 foram dados aos soldados ucranianos da SS para usarem na linha de frente. Em julho, a divisão foi enviada para a área de Brody, onde um combate pesado estava em andamento e estava anexado pelo 13º Corpo do Exército, ou seja, a Wehrmacht, junto com 6 divisões de infantaria alemãs com poucos efetivos. A divisão Galícia era responsável por manter uma frente de aproximadamente 80 quilômetros. E em 8 de julho, o 13º Corpo foi transferido para o 1º Exército Panzer, da Wehrmacht. A divisão galega foi colocada na reserva. Em Brody estavam os 29º, 30º e 31º regimentos da divisão, um batalhão de fuzileiros e engenheiros e seu regimento de artilharia. O 14º Batalhão de Substituição de Campo da SS foi implantado 15 milhas atrás das outras unidades.
Em 13 de julho, as forças soviéticas sob o comando do marechal Ivan Konf lançaram seu ataque. No dia seguinte, eles derrotaram uma divisão alemã ao norte do 13º Corpo da Wehrmacht e repeliram uma tentativa de contra-ataque dos alemães. Em 15 de julho, a 1ª e a 8ª divisões Panzer da Wehrmacht, juntamente com a divisão Galícia, sofreram o impacto de um ataque feroz do 2º Exército Aéreo Soviético. Que apenas em um período de 5 horas voou 3.280 surtidas de ataque, lançando 102 toneladas de bombas sobre eles enquanto tentavam um contra-ataque. Em 18 de julho, o batalhão de substituição de campo da divisão foi destruído com seus remanescentes fugindo para o oeste, enquanto o restante do 13º Corpo, consistindo de mais de 30.000 soldados alemães e ucranianos, foi cercado pelos soviéticos dentro do bolsão de Broda. Dentro do bolsão, as tropas galegas foram encarregadas de defender o perímetro oriental, perto do castelo, e da cidade de Bidhirt e Olesko. Os soviéticos tentaram derrubar o bolsão de Broda, concentrando seu ataque no que eles perceberam ser seu ponto mais fraco, atacando o 29º e o 30º Regimento da Divisão Galician, que estavam apoiados pelo Regimento de Artilharia da divisão. No entanto, esses regimentos ofereceram uma resistência inesperadamente feroz. Bidhirt mudou de mãos várias vezes antes que os galegos fossem finalmente dominados no final da tarde. Em Olesko, devido a um grande ataque soviético usando tanques T-34 que foram repelidos pelos batalhões de fuzileiros e engenheiros da divisão Galician. Em 20 de julho, as divisões alemãs dentro do bolsão tentaram uma fuga que falhou apesar dos sucessos iniciais. O 31º Regimento da divisão Galician foi destruído em combate. Uma segunda tentativa de fuga alemã que começou a 1 da manhã em 21 de julho terminou em fracasso. 10 milhas a oeste do bolsão, no entanto, um regimento Panzergrenadier alemão rompeu as linhas soviéticas e estabeleceu brevemente contato com o bolsão de Broda, resultando no resgate de aproximadamente 3.400 soldados, incluindo aproximadamente 400 galegos antes de ser repelido. No final daquele dia, diante dos ataques soviéticos avassaladores, a 14ª Divisão como um todo se desintegrou. Seu comandante alemão, Fritz Freytag, renunciou ao comando e decretou que todos estariam por conta própria durante a fuga. Ele e sua equipe formaram seu próprio grupo de batalha e seguiram para o sul, abandonando a divisão. Alguns grupos de assalto ucranianos permaneceram intactos, outros se juntaram às unidades alemãs e outros fugiram ou desapareceram. O 14º Batalhão de Fuzileiros da SS ucraniana, ainda intacta, veio a formar a retaguarda do que restava de todo o 13º Corpo e mantiveram a cidade de Bilikamin, que permitiu que unidades ou retardatários escapassem para o sul e foi capaz de resistir a várias tentativas soviéticas de subjugá-los. Na noite de 21 de julho, permaneceu como a única unidade intacta ao norte do rio Bur. Na madrugada de 22 de julho, o 14º Batalhão de Fuzileiros abandonou Bilikamin. O bolsão de Broda tinha agora apenas de 4 a 5 milhas de comprimento e largura. Os soldados alemães e os soldados galegos foram instruídos a atacar com tudo o que tinham, avançando até que rompessem ou fossem destruídos. A luta foi feroz e desesperada. Os soldados alemães e ucranianos que avançavam para o sul conseguiram dominar a 91ª Brigada de Tanques Independente Soviética Proskyrav e seu apoio de infantaria, e escapar às centenas. O bolsão restante entrou em colapso na noite de 22 de julho. Apesar da severidade da luta, a divisão manteve sua disciplina e a maioria de seus membros finalmente conseguiu escapar do cerco. Dos aproximadamente 11.000 soldados galegos destacados em Broda, cerca de 3.000 conseguiram retornar imediatamente à divisão. Aproximadamente 7.400 soldados foram postos como desaparecidos em combate. As estatísticas soviéticas dizem que as perdas alemãs em Broda foi de 30.000 homens mortos e 17.000 presos. Foi erroneamente sugerido que as perdas da 14ª Divisão SS em Broda foram de 73%, mais altas do que o resto do corpo. Cerca de 5.000 homens do Corps Abteilung C formaram a ponta de lança das forças de fuga, escapando do cerco com armas de fogo, mas sem veículos, cavalos e outras armas, suprimentos e equipamentos. Um total de 73 oficiais e 4.059 suboficiais e homens foram listados como mortos ou desaparecidos. Em comparação, a 361ª Divisão de Infantaria mobilizou menos tropas no início da batalha do que a Divisão Galega e juntou com ela formando a retaguarda, sofrendo perdas iguais.
Entre 16 e 22 de julho, sofreram quase o mesmo número de baixas, com perdas totais de 6.310 oficiais e homens mortos, desaparecidos ou feridos. A mão de obra necessária para reconstruir essa e as outras formações alemãs não estava disponível, e elas foram posteriormente dissolvidas e os sobreviventes incorporados a outras divisões. Os 3.000 sobreviventes da divisão galega foram usados como um núcleo para a reconstrução da 14ª Divisão SS. Aqueles que foram capturados foram executados ou enviados para o Gulag. Os alemães reconstruíram a divisão ao longo de vários meses, usando unidades de reserva. A partir do final de setembro de 1944, a divisão foi usada contra a revolta nacional eslovaca. A primeira unidade, o 29º Regimento com unidades auxiliares, chegou em 28 de setembro de 1944. Eventualmente, todas as unidades divisionais foram transferidas para a Eslováquia. A partir de 15 de outubro de 1944, eles formaram 2 Kampfgruppe Wittenmeier, que incluía 3 batalhões, junto com Kampfgruppe Wittna. A divisão agiu contra os rebeldes, junto com a 18ª Divisão SS Voluntária Panzergrenadier Ostwasser, a SS Sturmbrigade Die Levanger SS, o destacamento Vlasov e outras formações SS e SD, até 5 de fevereiro de 1945. Jan Stanislavo, o diretor do Museu Nacional da Revolta na Eslováquia, negou que a divisão ou que os ucranianos tenham participado de quaisquer brutalidades cometidas contra o povo eslovaco naquela época. No final de janeiro de 1945, a divisão Galician foi transferida para a Eslovênia, onde, no final de fevereiro até o final de março de 1945, juntamente com outras formações SS e SD, lutaram contra os guerrilheiros iugoslavos nas áreas de Estíria e Caríntia, perto da fronteira austro-eslovena. Durante esse tempo, a divisão absorveu o 30º Batalhão SD Schutzmannschafts, também conhecido como Legião de Autodefesa Ucraniana. Em 31 de março, as forças soviéticas iniciaram um ataque da Hungria à Áustria, que rompeu a frente alemã. A divisão Galician recebeu ordens de avançar para o norte, até Gleichenbeck, em uma tentativa desesperada de deter o avanço soviético. De 1º de abril até o fim da guerra, com uma força de 14.000 tropas de combate e 8.000 soldados em um regimento de treinamento e substituição, a divisão Galician lutou contra o Exército Vermelho na região de Graz, na Áustria. No início de abril, tomou o castelo e a vila de Gleichenbeck das forças soviéticas, incluindo também as tropas aerotransportadas soviéticas de elite da 3ª Divisão Aerotransportada de Guardas. Durante um contra-ataque, em 15 de abril, repeliu um contra-ataque soviético. A divisão Galician manteve nessa época uma frente de 13 quilômetros. Durante uma situação crítica, Freytag ficou tão alarmado com os acontecimentos na frente que, na presença do comandante do 1º Corpo de Cavalaria, General de Cavalerie Artneck, o próprio Freytag reagiu instintivamente e anunciou sua abdicação como comandante da divisão ao general e a responsabilidade pelo desempenho em ação, como foi feito em Brode. O general Artneck recusou a renúncia de Freytag e ordenou que ele permanecesse em seu posto, devido ao seu bom desempenho durante as batalhas em torno de Gleichenbeck. O Obersturmbannführer da Waffen-SS, Ostap Chuchukevich, foi condecorado com a Cruz de Ferro de primeira classe, devido às suas ações em Gleichenbeck. A divisão sofreu pesadas baixas enquanto estava na Áustria, com cerca de 1.600 mortos ou feridos. Em 17 de março de 1945, os emigrantes ucranianos estabeleceram um Comitê Nacional Ucraniano para representar os interesses dos ucranianos no Terceiro Reich. Simultaneamente, o Exército Nacional Ucraniano, comandado pelo general Pavlo Chandruk, foi criado. A divisão galega tornou-se nominalmente a 1ª divisão do Exército Nacional Ucraniano, embora o alto comando do exército alemão continuasse a listá-la como a 14ª Divisão de Grenadeiros SS Ucraniana, em sua ordem de batalha. A divisão Galician se rendeu às forças britânicas e norte-americanas em 10 de maio de 1945. A conclusão que chegamos é que esses homens lutaram pela sua liberdade. Homens que não queriam seu país dominado pelo bolchevismo soviético. Homens que deram suas vidas pelo seu país. E os homens de hoje, que relembram desses homens do passado, que deram sua vida à Ucrânia. E outros preferiram lutar contra os nacionalsocialistas e os comunistas, no caso, os nacionalistas de bandeira. No próximo episódio, falaremos da Svansystem Waffengrenadier Division de SS, a SS estoniana. Quem não se inscreveu, a hora é agora. Um grande abraço e até a próxima.